Olá, tudo bem? Meu nome é João Guilherme Tosi, eu sou aluno do curso de Licenciatura em História da Universidade Veiga de Almeida e essa videoaula ela foi elaborada na matéria de estágio 3 e é voltada para os alunos de ensino médio que estão se preparando para fazer o Enem. E se baseará na unidade temática da BNCC, Modernização, Ditadura Civil-Militar e Redemocratização, o Brasil após 1946, e terá como objetivo de estudo o processo de redemocratização, buscando desenvolver a habilidade, discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira no final do período ditatorial até a Constituição de 1988. Como base teórica, temos o capítulo Tempos de Caos e de Esperança, do livro 1964, História do Regime Militar Brasileiro, do Marcos Napolitano. Para começar a falar da reabertura política, chamada de redemocratização, eu vou contextualizar um pouco a política brasileira na época que precedeu a isso. O Brasil, desde 1964, era governado por um regime ditatorial civil-militar. Esse regime durou até 1985. Em seus últimos momentos, temos o processo de reabertura política, ou redemocratização. A ditadura, a política brasileira era bipartidária, ou seja, a política estava entre dois partidos, sendo a Aliança Renovadora Nacional, ou ARENA, que era o partido no poder, dos militares, e o outro era o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que era um partido de oposição, entre aspas, que era permitido pelos militares. Durante o período ditatorial, houve por parte do governo muita repressão, censura na imprensa, exílio, prisão e tortura de opositores do regime, e outras práticas eram usadas pelos militares para legitimar e manter seus poderes, acabando com fontes jornalísticas, por exemplo, que falassem contra eles e tudo mais. Dessa forma, a censura da imprensa. E mesmo com toda essa repressão, ainda tínhamos pelo país circulando jornais que eram da chamada imprensa alternativa. Eram jornais que vinham principalmente da França e circulavam no Brasil de forma meio clandestina e que divulgavam e propagavam ideias do movimento de esquerda, do movimento estudantil, do movimento negro e etc., contra o regime militar. Então, em 1974, o regime perdeu sua legitimidade, quando o resultado das eleições foram favoráveis ao MDB. Com isso, o governo Geisel, os militares começaram a arquitetar a transição lenta e gradual para a democracia. Ou seja, esse processo de transição democrática partiu do pensamento dos próprios militares também. Eles viam que sustentar o regime militar da forma que estava não ia funcionar por muito tempo, eles teriam que fazer essa transição para a democracia. E aí eles pensaram em fazer essa transição de forma lenta e gradual para poder garantir seus interesses, principalmente garantir o não revanchismo, que era uma coisa que tinham muito medo, de que após a abertura para a democracia eles fossem punidos e perseguidos pelos crimes que eles cometeram durante a ditadura. Então, ainda no governo Geisel, eles revogaram o banimento de 120 exilados que puderam voltar ao Brasil, e nesse mesmo período houve a rearticulação dos movimentos sociais, com o movimento estudantil da UNE. E aí, quando Figueiredo assumiu, depois de Geisel, a sociedade brasileira estava passando por um momento muito turbulento, com diversos levantes nas ruas, greves e tudo mais. A oposição com o movimento dos trabalhadores, o movimento estudantil, o movimento das esquerdas brasileiras, eles eram heterogêneos, eles não pensavam, tinham pensamentos diversos dentro dessa oposição, não era uma coisa única, unitária, e eles pensavam diversas formas de transição para a democracia, e assim eles pressionavam o governo. E os militares também, por sua vez, também discutiam diferentes transições, Uns eram mais radicais, outros eram menos radicais, outros não queriam essa transição, acreditavam que poderiam manter o poder a braço forte, Enfim, parte da esquerda
acreditava que o único caminho para a democracia era a luta armada, enquanto a outra parte acreditava que a luta armada já tinha acontecido, já tinha falhado, e o meio democrático, político-partidário, seria a solução viável. Então, entre esses, alguns viram os movimentos sociais como apoios ou trampolins até para conseguir as forças e alcançar seus objetivos, né? Se apoiar como eles queriam, eles pediam, reivindicavam as eleições diretas com voto popular, se apoiar nesses movimentos sociais, nesses movimentos populares, era uma coisa interessante. Entre os pedidos da oposição, né, estavam a anistia, né, a volta dos exilados, a liberação dos presos políticos e tudo mais, e o voto democrático pelas eleições diretas, né, no momento diretas já. Mas para os militares, né, as eleições diretas, as eleições indiretas, né, feitas por meio de colégios eleitorais, eram mais interessantes, né? Além do projeto de anistia, que no primeiro momento não era interessante para eles, e depois eles começaram a pensar essa anistia de uma forma que pudesse abranger também um não revanchismo, que eles próprios fossem anistiados e tudo mais. Mas eles também tinham diversos pensamentos difusos dentro desse pensamento da transição democrática. Então, quando Figueiredo tomou posse em 79, uma das suas principais pautas era essa anistia, né? Ele já pensava a anistia e como fazer isso, para esvaziar um pouco esse movimento crescente, né, da anistia ampla, geral e restrita que tomava as ruas do Brasil. Então, durante os últimos anos da ditadura militar no Brasil, além dos movimentos sociais fazendo essa pressão enorme que estava incomodando os militares, a economia também estava em crise, né? Recorrente de alguns empréstimos que o Brasil tinha com o exterior, principalmente com os Estados Unidos, que estavam com juros grandes, né, juros altos, e também recorrente à crise do preço do petróleo, que se deu por conta de uma crise no Irã, que era um dos maiores parques produtores de petróleo, né, na época. Então o Brasil estava entrando numa crise muito grande. E essa crise econômica, né, e a inflação, que é uma de suas consequências, começou a deixar a classe média também incomodada, né, com a, com esse, com esse, com a ditadura, né, com a nossa política no momento, impulsionando assim ainda mais pressão popular sobre o regime militar. Então, agora o governo recebia a pressão da oposição de esquerda, dos movimentos sociais como o movimento estudantil, o movimento negro, o movimento dos trabalhadores e os movimentos bairristas. E, além disso, a oposição, apesar de ser heterogênea e plural, né, ter ideias diversas, elas se mantinham unidas sobre algumas bandeiras, né, sobre algumas reivindicações, como é o caso da anistia, né, eles se uniam de acordo com isso, a anistia e o pedido dos votos pelas eleições diretas. Então chegou o um momento que os militares se viram num ponto onde eles não podiam retroceder e também não podiam avançar demais, né? O que isso quer dizer? Eles não podiam ceder às eleições diretas. Porque caso eles retrocedessem, eles tinham medo de estourar, né, seu estopim para todos esses nervos que já aconteciam, que já tomavam as cidades, né? Que a população já estava muito acalorada, muito enervada com todas as coisas que estavam acontecendo. E você retroceder, né, com essas promessas de reabertura, de anistia, de tudo isso, poderiam causar seu estopim para maiores pressões e maiores problemas sociais, né? E você também liberar as eleições diretas para eles era muito difícil, porque seriam algo muito imprevisível. Provavelmente eles perderiam nas urnas, então é uma coisa que eles também evitavam a todo custo. Então a opção que eles escolheram foram as eleições indiretas, né? Tendo ainda pensado e escolhido os candidatos. E aí Tancredo Neves foi o candidato escolhido da oposição, né? Ele já tinha sido escolhido de maneira um pouco prematura, mas foi depois anunciado de forma legítima. E Tancredo era um candidato que não feria tantos interesses militares, né? Porque ele declarava abertamente que ele era contra o revanchismo, que ele acreditava que o revanchismo era uma flor que não brotava, né? Era
uma coisa que não devia acontecer, que não era interessante nem necessário. Então, para os militares era ótimo que Tancredo Neves assumisse o poder. Enfim, em 85, Tancredo teve a sua vitória, né, sobre Maluf e foi eleito presidente. Mas isso vale ressaltar que foi sem o apoio do PT, que se sentiu traído de alguma forma por conta dessas eleições indiretas, né, que foi um acordo que uma parte da esquerda fez com os militares para essa transição. Então, parte da esquerda, como o PT, que buscava, dos movimentos sociais, tal, que buscavam as diretas, já ficaram se sentindo traídos, né, por essas eleições, bem contrariados e tudo mais. Enfim, antes de assumir o poder, Tancredo caiu enfermo e faleceu, levando o vice José Sarney a assumir a presidência, sendo tutelado pelos militares, né, sendo observado de perto pelos militares, mas prometendo uma abertura política democrática, né. Enfim, essa foi a aula. Espero que tenha sido proveitosa para vocês de alguma forma e agradeço a todos que acompanharam até aqui. Tchau, tchau.